Sob as luzes brilhantes da arte da tatuagem, existem obras que contam histórias de personalidade, liberdade e identidade. Mas também há tatuagens que se tornam marcas de arrependimento, acompanhando seus donos por toda a vida. Basta uma decisão impulsiva, um momento de euforia ou uma escolha impensada para transformar o rosto em um lembrete doloroso diário. De estrelas aparentemente inofensivas a frases destinadas impossíveis de apagar, estas são histórias reais em que a arte saiu do rumo, e o preço pago foi maior do que qualquer um poderia imaginar. Vamos descobrir os 20 piores erros de tatuagem no rosto. Número 20. O pesadelo das 56 estrelas no rosto. Todo mundo já pensou em fazer uma pequena tatuagem delicada, discreta, suficiente para expressar personalidade sem exagero. Kimberly Vlaminck também pensou assim. Ela entrou no estúdio com uma ideia simples, apenas 3 pequenas estrelas no rosto. Mas quando se olhou no espelho após a sessão, sua vida tomou outro rumo. Diante dela, não havia 3 estrelas. Havia 56 estrelas cobrindo seu rosto, como se o céu inteiro tivesse desabado. No início, Kimberly afirmou que havia adormecido durante o procedimento e que não sabia o que tinha acontecido. A história parecia plausível, até que o tatuador se pronunciou. Segundo ele, ela estava completamente acordada, concordou com cada detalhe e até sorriu e elogiou o resultado ao final. Havia inclusive vídeo como prova. Então por que ela mudou sua versão? A resposta veio da família. Quando o pai viu o rosto coberto de estrelas, ficou furioso. E assim surgiu a história do "eu estava inconsciente" como uma forma de escapar da reação. Seja qual for a verdade, Kimberly teve que viver com as consequências. Uma única decisão, ou um momento de falta de reflexão, transformou seu rosto em um lembrete permanente, sem botão de desfazer. Número 19. O homem que virou seu próprio cartaz de procurado. A maioria dos criminosos tenta esconder a identidade. Paul Terry fez o oposto. Ele praticamente entregou à polícia uma foto de identificação permanente ao tatuar uma mensagem desafiadora diretamente na própria testa. Quando Paul e um cúmplice invadiram a casa de uma vítima com facas para roubar dinheiro, não imaginaram que fugir seria tão difícil. A vítima não precisou memorizar seu rosto por muito tempo. A frase chamativa em sua testa fez todo o trabalho. Não era só a frase. Seu rosto estava coberto de tatuagens estranhas. Média, close-up of face with demon horn tattoos, face with lipstick marks and strange symbols. Chifres de demônio, marcas vermelhas de batom, símbolos confusos. Ele caminhava pela vida como se carregasse uma placa dizendo: Média, man walking in public, with heavily tattooed face. Tattooed man in crowd, sou eu. No dia seguinte, a polícia encontrou Paul com uma facilidade quase cômica. Não foi preciso investigação complexa. Ele era chamativo demais para desaparecer. E não foi acidente. Seu histórico mostrava que não era a primeira vez que se envolvia com a lei. As tatuagens não eram apenas tinta, eram o reflexo acumulado de decisões erradas, estampadas no rosto de forma incontestável. Número 18. Um erro de ortografia, para a vida toda. Ao tatuar uma frase no corpo, as pessoas geralmente revisam com cuidado. Mas, às vezes, um momento de descuido é suficiente para criar um erro irreversível. Uma mulher saiu do estúdio com uma nova tatuagem, acreditando carregar uma mensagem significativa. Até reler. Apenas uma letra errada. Um pequeno erro de ortografia, mas com grande consequência. A frase que deveria ser pessoal e profunda tornou-se algo sem sentido. Em vez de entrar em pânico, ela riu. Talvez fosse a única forma de lidar com a realidade. O erro estaria ali para sempre. Tatuagens não são como publicações que podem ser apagadas ou mensagens que podem ser editadas. Elas ficam na pele, dia após dia,
tornando-se parte da identidade. E nesse caso, tornaram-se prova de que até tatuadores profissionais podem cometer erros. Essa história é um lembrete simples, mas valioso. Antes de deixar a agulha tocar a pele, revise cada palavra, porque às vezes, um pequeno erro se transforma em uma história que você terá que explicar pelo resto da vida. Número 17. Quando o rosto vira uma confissão. Algumas pessoas são presas após investigações sofisticadas, outras não precisam disso. Donald Murray pertence ao segundo grupo. Ele decidiu tatuar a frase "Crime pays" na testa, e depois passou a provar repetidamente o contrário. Após roubar um carro e fugir, Donald foi rapidamente perseguido pela polícia. É difícil se esconder quando há uma mensagem grande, clara e impossível de ignorar estampada no seu rosto, e não era a primeira vez. Ele já havia aparecido na televisão durante outra perseguição policial, que terminou em acidente e mais uma prisão. A vida de Donald se tornou um ciclo de decisões erradas. A tatuagem em sua testa não era apenas tinta. Era uma declaração, uma confissão, um sinal de que ele não aprendeu nada com o passado. Agora, enfrenta várias acusações, de roubo à resistência à prisão, e a frase continua ali, lembrando que algumas declarações parecem estilosas, até que a realidade prova exatamente o contrário. Número 16. Quando "só Deus pode me julgar" vira piada. A intenção inicial era séria. O dono da tatuagem queria uma mensagem espiritual, expressando fé e humildade. Mas um simples erro transformou tudo em desastre. Em vez da frase conhecida, "só Deus pode me julgar", a tatuagem trouxe uma palavra diferente, distorcendo completamente o significado. A profundidade desapareceu. A espiritualidade também. Restou apenas uma frase que faz as pessoas rirem. O pior é que não é fácil corrigir. Não dá para riscar, nem adicionar explicações. A tinta já está na pele. Para remover, só com laser. Doloroso, caro e nem sempre perfeito. Esse caso mostra claramente que, às vezes, o significado não está apenas na mensagem que você quer transmitir, mas na forma como ela é feita. E um pequeno erro, quando permanente, pode transformar fé em arrependimento duradouro. Número 15. Sardas falsas. Consequências reais. Sardas são vistas como símbolo de beleza natural, delicadas, jovens e cheias de vida. Mas quando criadas com tinta de tatuagem, a linha entre fofo e desastre se torna extremamente fina. Grace Wiseman queria apenas dar um pequeno destaque ao rosto. Atraída por um preço baixo, confiou em uma tatuadora estética iniciante. O resultado não foram pequenas sardas suaves, mas manchas escuras e grosseiras espalhadas pelo rosto como pontos fora do lugar. Ao se olhar no espelho, Grace desabou. Não dava para lavar. Não dava para esconder totalmente com maquiagem. E o laser era doloroso e arriscado. Felizmente, ela encontrou uma especialista em correção sem laser, mas o processo foi longo, caro e exigiu muita paciência. A história de Grace é um alerta claro. O rosto não é lugar para testes. Um preço baixo pode ser atraente, mas o custo real pode ser muito maior do que o dinheiro economizado inicialmente. Número 14. Quando a tatuagem entra no tribunal. Algumas pessoas são julgadas por provas, outras são julgadas à primeira vista. William Bottoms Jr. pertence ao segundo caso. Seu rosto coberto de tatuagens é impossível de ignorar. Em um caso grave de homicídio, os detalhes jurídicos deveriam ser o foco. Mas a defesa temia que o júri não conseguisse separar a acusação da aparência marcada por tatuagens, chifres de demônio, dentes de caveira, símbolos que se acumulavam a cada nova prisão. O processo se arrastou por anos, com depoimentos, inclusive da própria namorada, que estava presente na noite do crime. No fim, a sentença foi anunciada, mas a história não terminou ali.
Cada foto policial de William parecia uma marca no tempo. A cada prisão, uma nova tatuagem. Como se suas decisões erradas fossem registradas diretamente na pele. No tribunal, a justiça exige imparcialidade. Mas essa história mostra que, às vezes, tatuagens não são apenas decoração. Elas podem influenciar a forma como o mundo inteiro vê você, especialmente quando você está diante de um juiz. Número 13. Tatuagem no globo ocular. O preço do extremo. Tatuagens no corpo já não são novidade. Mas tatuar diretamente o globo ocular é cruzar outra linha. Para Ania, foi curiosidade, desejo de ser diferente. Hoje, é um pesadelo sem fim. Após a primeira tatuagem nos olhos, tudo parecia normal. Ressecamento, leve dor de cabeça. Aceitável. Mas na segunda vez, foi diferente. Dor intensa, inchaço, e então a visão começou a desaparecer. Ela foi hospitalizada, recebeu medicação por vários dias. A cada manhã, mais manchas escuras surgiam em seu campo de visão, sinais de dano permanente. O mais assustador, não há solução. Não existe laser nem cirurgia capaz de remover a tinta dos olhos. A história de Ania prova que nem toda tendência vale a pena. Há limites que, uma vez ultrapassados, trazem consequências que não são apenas estéticas, mas afetam a saúde e até a capacidade de enxergar o mundo com os próprios olhos. Número 12. Quando o ídolo vira arrependimento. No calor da vitória, tudo parece fazer sentido. Para Mike, tatuar o nome do seu ídolo na testa era uma demonstração de amor pelo futebol. Mas emoções momentâneas não duram para sempre. Poucas semanas depois, quando a empolgação passou, ele percebeu o óbvio. Aquela tatuagem o acompanharia por toda a vida. Não na camisa, não nas redes sociais, mas no próprio rosto. As críticas vieram mais rápido que os elogios. As pessoas não viam admiração, viam impulsividade. Mike admitiu que odiava a tatuagem e desejava voltar ao momento antes da agulha tocar sua pele. É uma história comum. Quando a emoção guia, a razão fica para trás. E quando a tinta seca, resta apenas o arrependimento e os olhares julgadores. Número 11. Tatuando um cartaz de procurado no próprio rosto. Quando alguém está sendo procurado, o mais importante é passar despercebido. Mas Cody fez exatamente o contrário. Seu rosto exibia tatuagens ligadas diretamente a gangues. Grandes, escuras e impossíveis de esconder. Já não era arte ou expressão pessoal. Era um identificador evidente. Mesmo usando boné, máscara ou andando de cabeça baixa, as tatuagens continuavam ali. Elas o acompanhavam na rua, nas lojas, em cada olhar desconfiado. Quando a polícia divulgou sua imagem como procurado, quase não foi preciso descrição. O rosto falava por si. O mais irônico, mesmo que quisesse, Cody não poderia remover as tatuagens rapidamente. O laser é caro, doloroso e exige tempo. Algo que um fugitivo simplesmente não tem. O que antes era visto como símbolo de poder, tornou-se uma corrente invisível, bloqueando qualquer chance de escapar. Às vezes, a sentença não precisa de papel. Basta uma decisão errada tatuada no rosto. Número 10. Imitando o ídolo e pagando o preço da impulsividade. Sam não era uma pessoa má, nem queria chocar ninguém. Ele apenas achou que a tatuagem ao redor dos olhos de seu ídolo parecia legal e pensou que poderia fazer o mesmo. Mas ver na tela e carregar no rosto para sempre são coisas bem diferentes. 5 estúdios recusaram atendê-lo. 5 avisos claros de que era uma decisão arriscada. Sam ignorou todos. E poucos minutos depois, quando a tinta secou, percebeu que havia cruzado um ponto sem retorno. Sua vida mudou rapidamente. A polícia o parava com mais frequência. Estranhos o olhavam com desconfiança. Oportunidades que antes pareciam comuns se tornaram distantes. A tatuagem não o deixou descolado, apenas o rotulou. Agora, Sam enfrenta um processo de remoção que deve durar mais de 1 ano e meio. Cada sessão de laser dói. Cada conta paga é um lembrete. Decisões impulsivas podem deixar consequências duradouras. Número 9. Monstro que não pode desaparecer. Jamie não precisa se apresentar. Basta olhar para sua testa. A palavra Beast já diz tudo. Ela o destaca da pior maneira possível, especialmente quando ele tenta fugir da lei. Em um momento impensado, Jamie postou uma selfie nas redes sociais.
Cobriu metade do rosto, mas deixou visível exatamente o que o tornava fácil de identificar. A tatuagem era como um letreiro neon na escuridão. A polícia não precisou de investigação sofisticada. A internet o reconheceu rapidamente. A fuga virou piada, e o fim chegou mais rápido do que ele esperava. A tatuagem, que deveria simbolizar força e agressividade, acabou provando apenas uma coisa: não dá para fugir quando o próprio rosto é a evidência. Número 8. O rosto que a polícia nunca esquece. Alyssa não precisa dizer seu nome. Seu rosto coberto de tatuagens já é suficiente para que a polícia saiba exatamente quem ela é. Aos 27 anos, tornou-se um rosto conhecido nos registros policiais. Não por fama, mas por ser fácil demais de identificar. A cada nova prisão, sua imagem ficava ainda mais marcada na memória. Em apenas 6 meses, ela foi presa repetidamente por acusações relacionadas a roubo e drogas. Em um dos casos, quando a polícia se aproximou do carro em que estava, o motorista fugiu imediatamente. A perseguição terminou em uma casa particular, onde Alyssa saiu e declarou calmamente que estava armada com uma faca. A atitude não trouxe vantagem alguma, apenas agravou a situação. As tatuagens, que antes poderiam representar expressão pessoal, tornaram-se o sinal de que ela não podia se esconder, nem fugir do passado. Quando seu rosto vira um registro ambulante, as chances de recomeçar se tornam quase inexistentes. Número 7. A tatuagem que quase fechou as portas do futuro. Mark saiu da prisão com um sonho simples: conseguir um emprego, sustentar a família e recomeçar. Mas a grande frase tatuada ao longo do maxilar transformou algo básico em uma missão quase impossível. Bastava olharem para seu rosto para que empregadores o rejeitassem, sem sequer ouvi-lo falar. O passado de Mark nunca foi fácil. Uma infância difícil, envolvimento precoce com álcool, drogas e violência. Na prisão, uma decisão impulsiva enquanto estava bêbado transformou uma pequena tatuagem em uma frase enorme que ocupava toda a parte inferior do rosto. Quando recuperou a sobriedade, já era tarde demais. Ao sair, Mark percebeu que a sociedade não oferece segundas chances tão facilmente quanto ele imaginava, até que alguém enxergou além da tatuagem e lhe deu uma oportunidade. A partir daí, outras portas começaram a se abrir. A história de Mark mostra que uma tatuagem pode destruir um futuro, mas a confiança da pessoa certa pode salvar uma vida inteira. Número 6. Pesadelo depois de uma noite de festa. Edward foi a uma festa despreocupado e bebeu além da conta. Não fazia ideia de que aquela noite deixaria uma marca para o resto da vida. Após horas inconsciente, acordou com dor na testa e uma tatuagem vulgar que jamais autorizou. Ao se olhar no espelho, ficou paralisado, não pela dor, mas pela vergonha. Quando voltou à sala, ouviu risadas. Alguns chegaram a dizer que ele havia concordado. Mas alguém em pleno estado de consciência pediria algo assim? Edward teve que conviver com humilhação e revolta. No fim, precisou cobrir a tatuagem com outro desenho, mesmo sem gostar dele. Mas a lembrança daquela noite nunca pôde ser apagada. Uma única noite de descontrole foi suficiente para aprender uma lição amarga. Quando você perde a consciência, pode perder também sua dignidade e seu poder de escolha. Número 5. Sobrancelhas arruinadas. Quando a beleza vira pesadelo. Jamie Ledbetter queria algo simples: sobrancelhas mais cheias para se sentir mais confiante ao acordar todos os dias. Confiou no microblading, técnica moderna de pigmentação, para alcançar um resultado natural e delicado. Mas em vez de sutileza, recebeu um olhar permanentemente assustado. As sobrancelhas ficaram altas demais, escuras demais e totalmente desproporcionais. Nenhuma maquiagem conseguia disfarçar. Cada vez que se olhava no espelho, não reconhecia a si mesma. A autoestima despencou, levando a uma crise emocional profunda. Para piorar, seu namorado na época terminou o relacionamento, incapaz de aceitar o novo rosto. Jamie procurou ajuda por
todos os lados, mas corrigir um microblading mal feito não é simples. No final, gastou mais de $1.000 em procedimentos dolorosos e demorados para remover o pigmento com técnicas específicas. Tudo isso apenas para tentar voltar ao ponto de partida. A história de Jamie é um alerta claro. Errar na escolha do profissional pode deixar marcas não só na pele, mas também na mente. Número 4. Quando tatuar deixa de ser paixão e vira vício. Melissa Sloan não vê tatuagem como arte. Para ela, é sensação. A sensação da agulha tocando a pele, da dor, do controle sobre o próprio corpo. E com o tempo, essa sensação se tornou algo de que ela não consegue abrir mão. Seu corpo quase não tem mais espaço vazio. Tatuagens sobrepostas, muitas feitas em casa, sem esterilização, sem profissionalismo. Ela tatua várias vezes por semana, chegando a carregar a máquina no carro para poder tatuar a qualquer momento. As consequências vieram rápido. Nenhum emprego. Ninguém quer contratá-la. Os olhares da sociedade passaram da curiosidade ao afastamento. Mas, mesmo com todas as portas fechadas, Melissa não consegue parar. O mais preocupante não são as tatuagens no rosto, mas o fato de ela já não distinguir liberdade de expressão de um vício que a controla. Quando a paixão ultrapassa limites saudáveis, deixa de libertar e passa a aprisionar. Número 3. Um rosto que virou fardo para a vida toda. Xiaolong acreditava que as tatuagens o ajudariam a se afirmar e aliviar pressões internas. Mas quando elas cobriram seu rosto, pescoço e até a parte branca dos olhos, percebeu que havia bloqueado o próprio caminho de volta à sociedade. Sem emprego, sem oportunidades, pessoas evitavam contato. Até sistemas de reconhecimento facial falhavam ao identificá-lo. Todos os dias, ele enfrentava olhares de desprezo e comentários ofensivos. Por fim, tomou a decisão mais dolorosa: remover as tatuagens. O processo a laser começou com dores intensas, obrigando-o a fazer pausas para se recuperar. Cada sessão era um preço pago pelas escolhas do passado, em dinheiro, em sofrimento físico e emocional. Na China, tatuagens ainda carregam forte estigma. Para Xiaolong, removê-las não era apenas limpar a pele, mas tentar recuperar o direito de viver como uma pessoa comum. Número 2. Quando você muda, mas a tatuagem não. Sarah Mills via suas tatuagens como declarações de identidade. Cada traço de tinta era uma armadura contra padrões sociais, uma forma de controlar como os outros a enxergavam. Mas as pessoas mudam. As ideias mudam. A vida muda. E as tatuagens que antes simbolizavam força, passaram a representar uma versão dela que já não existia. Sarah não odeia o passado, mas já não pertence a ele. Perdeu oportunidades profissionais, teve imagens editadas no trabalho e foi julgada apenas pela tinta na pele. O mais difícil não é a tatuagem em si, mas admitir arrependimento em uma comunidade que não aceita isso. Sarah escolheu conviver com elas, não porque seja fácil, mas porque removê-las seria outra batalha. Número 1. O julgamento começa antes da primeira palavra. Luke Morrison Williams ajuda outras pessoas a se levantarem após o vício, mas ele próprio é julgado por causa do rosto tatuado. Suas tatuagens assustam desconhecidos e já lhe renderam recusas, até mesmo ao entrar em lojas. Na realidade, Luke é pai e trabalha há décadas apoiando pessoas em reabilitação. Ironicamente, suas tatuagens ajudam alguns pacientes a confiar nele, porque veem alguém que se parece com eles. Luke não se arrepende, mas entende o preço. Uma tatuagem não define quem você é, mas pode moldar a forma como o mundo o trata, antes mesmo que você diga qualquer palavra. Tatuagens não são apenas tinta na pele, mas decisões marcadas ao longo do tempo. Para alguns, são expressão pessoal. Para outros, cicatrizes de juventude impulsiva, dor e escolhas irreversíveis. As histórias que você acabou de ler
Não tem o objetivo de julgar certo ou errado, mas de lembrar que toda escolha tem um preço. O rosto é o primeiro lugar que o mundo observa, e quando ele muda, o olhar do mundo também muda. Antes de transformar um momento em uma marca permanente, pergunte a si mesmo: você está pronto para carregá-la pelo resto da vida?